Oi, eu sou a Dona Rita e este é o meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre vozes verbais. Então vamos lá? Pessoal, antes de começarmos a falar sobre vozes verbais, já deixa seu like e comenta qualquer coisa, só para ajudar o algoritmo do YouTube a dar mais visibilidade aqui para o canal, pode ser? Isso ajuda muito. E desde já eu agradeço. Agora vamos lá. Vozes verbais. Dependendo do jeito que o verbo aparece na oração, ele pode indicar que o sujeito está executando, realizando a ação verbal, recebendo a ação verbal, ou, ao mesmo tempo, realizando e recebendo essa ação. Veja um exemplo. Covid-19 coloca Brasil na UTI. Covid-19 é o sujeito que realiza a ação de colocar o Brasil na UTI. Quando o sujeito está recebendo a ação verbal, dizemos que é um sujeito paciente e que a frase está na voz passiva. Veja um exemplo. Arlindo Cruz é confirmado como enredo da Império Serrano em 2023. Arlindo Cruz é o sujeito da oração, mas não está realizando a ação de ser confirmado. Ele está recebendo essa ação. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Quando a frase está na voz passiva analítica, ocorre uma locução verbal, que são dois verbos com o valor de 1. Essa locução é formada por um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, que é aquele terminado em ado ou ido, que é o principal, pois é nele que encontramos a ação realizada pelo agente e que recaiu sobre o sujeito paciente. Veja um exemplo. Luciano Zafir é internado em hospital de Campinas com obstrução intestinal. Nesse exemplo, temos a locução verbal é internado. Uma observação. Alguns verbos apresentam duas formas quando conjugados no particípio, uma regular e outra irregular. Aqui no canal tem um vídeo em que eu explico melhor isso. O link está na descrição. Na voz passiva, se o sujeito não está realizando a ação verbal, então quem está? É o agente da passiva. Ele não é o sujeito, mas é o elemento que realiza a ação verbal que recai sobre o sujeito. Veja um exemplo de oração na voz passiva analítica em que aparece o agente da passiva. 5 casas foram danificadas por caminhão desgovernado na Grande BH. 5 casas é o sujeito paciente e caminhões desgovernados é o agente da passiva. É fácil identificar o agente da passiva, porque ele sempre vem acompanhado de preposição. No nosso exemplo, a preposição é o por. Quando a frase está na voz passiva sintética, temos um verbo na terceira pessoa e a presença da chamada partícula apassivadora, o se. Veja um exemplo. Aluga-se este imóvel. Agora, se na oração o sujeito está realizando a ação verbal que recai sobre si mesmo, então dizemos que a oração está na voz reflexiva.
Veja um exemplo. O segurança inexperiente feriu-se com a própria arma. Observe que o sujeito ou segurança inexperiente tanto realiza como recebe a ação do verbo ferir. A escolha entre o uso da voz passiva ou o uso da voz ativa irá depender do elemento ao qual se pretende dar ênfase na oração. Veja as manchetes de jornal a seguir. Petrobras defende política de preços e novas altas da gasolina. A voz ativa enfatiza o sujeito agente, Petrobras, que realizou a ação. Preços da energia elétrica são reajustados no estado do Rio. A ênfase é no sujeito paciente, preços da energia elétrica, que recebeu a ação verbal, pois a oração está na voz passiva. Agora é a sua vez. Tente identificar em qual voz verbal está cada uma das orações a seguir. Deixe sua resposta nos comentários. Oração 1. Aluno é expulso por causa do chulé. Oração 2. Bandido bota foto do roubo no Facebook. Oração 3. Ex-mulher detona Bozo. Ele era um palhaço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o que são as vozes verbais. Continuem aqui no canal estudando língua portuguesa comigo. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!